Olá, eu sou Edi Fonseca e estou aqui para fazer um comentário sobre o livro A Raiva, que é um livro oferecido às salas de leitura do programa Semear Leitores da Fundação Bung. É este aqui, ó, um livro da editora Pequena Azahar, escrito por Blandina Franco e ilustrado por José Carlos Lolo. Os dois, nos últimos 5 anos, fizeram mais de 30 livros juntos. E ela descobriu que queria escrever livros para as crianças quando tinha mais de 40 anos de idade e desde então não parou mais. Ele é um diretor de arte premiado, já trabalhou bastante em agências de publicidade do país, mas descobriu que o que ele gosta muito de fazer é ilustrar livros para as crianças. Bom, A Raiva tem uma sinopse que diz assim: no começo era só uma raivinha à toa, uma coisa boba que nem tinha razão de ser, mas que mesmo assim era. Assim como a vontade de tirar um cochilo, de tomar um sorvete ou de ler este livro. Só que essa raivinha que era à toa começou a crescer, crescer, crescer. Será que ela vai tomar conta da história toda? E é isso que esse livro vai contar, né? Vai nos mostrar, nos contar essa raivinha que é pequenininha no começo, mas que com o passar do tempo vai tomando conta das pessoas, né? Olha só, até ficar grande e atingir vários lugares. E assim a raiva foi crescendo e ficando enorme, diz assim. E não era mais uma raivinha à toa, era uma fúria, uma cólera, uma ira. Bem, é uma história muito interessante que pode gerar boas conversas com as crianças, com os jovens e até mesmo com os adultos, né? Mas acontece que muitos educadores, mediadores de leitura, às vezes pegam um livro como este e depois da leitura acabam querendo tirar a moral da história, né? Encaminhar uma conversa moralizante, moralizadora, dizendo, tentando explicar um pouco para as crianças o que está certo, o que está errado, que não devemos sentir raiva, que o bom senso é que ganha, enfim. Essa é uma discussão delicada e que muitas vezes a gente encontra ações como essa sendo realizadas nas escolas, nas bibliotecas, salas de leitura, que é buscar uma história para tratar de algum assunto a serviço dos valores. E então eu fui buscar ajuda com alguns especialistas e recorri a um texto que está na revista Emília, a literatura a serviço dos valores, publicado em 15 de outubro de 2012, da Marcela Carranza. A Marcela Carranza é uma argentina, ela se formou em letras, fez especialização em livros e literatura para as crianças, publica artigos em revistas especializadas e dá aulas de literatura infantil e juvenil, coordenando oficinas de escrita em cursos de formação de professores. E aí ela diz assim, sobre a literatura a serviço dos valores. Não é sua função nos dizer como devemos pensar e atuar segundo formas canonizadas, instituídas, oficiais de pensamento e ação. Para a literatura, o mundo não é algo sobre o que tudo já se sabe. E, portanto, não é necessário nada além de repetir o que já foi dito. Os textos literários e sua leitura livre, como acontece com a recepção da arte em geral, nos mobilizam para a busca pessoal e imprevisível de rotas para a compreensão do mundo e de nós mesmos. Se lemos os textos da literatura com liberdade, complexidade, ambiguidade, inatingíveis, nos preparamos para ler em liberdade a realidade complexa, ambígua, inatingível, absurda, incompreensível que nos rodeia. Essas são palavras da Marcela. E eu também fui buscar ajuda
com a Maria Tereza Andrueto. Ela é uma argentina, também premiada escritora, autora do livro Por uma Literatura Sem Adjetivos, e ela se dedica à formação de educadores em literatura e de leitores. E na revista Nova Escola, publicada em março deste ano, de 2017, fizeram uma pergunta para ela na entrevista. A literatura deve promover um aprendizado de modo direto? Não. Para isso temos todas as outras disciplinas. O objetivo da literatura é fazer com que nos encontremos com nós mesmos e, ao mesmo tempo, distanciar-nos de nós mesmos para ver como é o mundo do ponto de vista dos outros. E depois eu me lembrei deste livro aqui, O que é qualidade em literatura infantil e juvenil, com a palavra O Escritor, organizado pela Ieda de Oliveira, da Difusão Cultural do Livro, que tem um capítulo no qual eles vão entrevistar alguns autores sobre o que é literatura, o que é qualidade na literatura, né? O que você entende por qualidade em literatura infantil e juvenil. E aí eu pego a Marina Colasanti, um trechinho, e ela diz assim: da literatura não fazem parte o lugar comum, a frase feita, a história previsível, a linguagem infantilizante, a função didático-moralizante. E o Pedro Bandeira escreve no final assim: bom, literatura é outra coisa. É farra, é diversão, é sonho, é pausa para alimentar a alma, para fortalecer as emoções, para pensar com o coração, para raciocinar com o fígado, para entender com o pâncreas. Livros didáticos e paradidáticos são insubstituíveis porque nos trazem respostas sem as quais é impossível compreender o mundo. A literatura não responde nada. Literatura pergunta. Pergunta? E onde encontrar a resposta? Sei lá, procure dentro de você. Pensando nisso, em tudo que esses autores e especialistas nos fizeram refletir, o livro A Raiva, de Blandina Franco e Lolo, fala sobre a raiva. Talvez uma abordagem de uma raiva que faz mal para o mundo, mas não existe esse livro para ensinar as crianças a não ter raiva, e sim a pensar sobre ela. Você já sentiu raiva? Em quais situações? Em todas você estava com a razão? Será que pode existir uma raiva positiva? Por exemplo, sentir raiva ao nos depararmos com uma situação injusta e isso nos trazer forças para lutar contra ela, contra essa situação. Nós precisamos pensar nesse encaminhamento da conversa após a leitura de uma maneira aberta, ampliando a troca de interpretações, a troca de opiniões e de vivências, não reduzindo uma obra como esta numa discussão superficial, na qual falaríamos apenas sobre, reduzindo, né, essa discussão apenas a raiva é algo negativo e o bom senso é algo positivo. Simples assim. Simples no sentido de não ter enriquecimento nas argumentações, não ter reflexões, não ter contato com suas próprias raivas, com o que se vê no mundo, etc. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Espero ter colaborado com suas reflexões. Um abraço.